Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Hoje temos inúmeros motivos para render graças a Deus. Lembramos que neste domingo a igreja celebra essa solenidade. Vamos tratar dela daqui a pouco, a Ascensão do Senhor. Mas também celebramos neste dia o Dia Mundial das Comunicações. Num mundo marcado por tanta mentira, por tanta notícia falsa, só o amor de Jesus, daquele que se entregou por todos nós, deve nos ensinar a ser verdadeiros e verdadeiras. Mas nessa liturgia também, aqui, temos a graça de celebrar o domingo, que nós chamamos também Domingo das Aflições. Papa Francisco, essa semana, olhando para uma senhora que participava da audiência com ele olhou para uma senhora que estava com a criança no colo e disse bem assim: Deus age dessa forma, como uma mãe que envolve os filhos no colo, menina, cuida. Deus age assim, com amor de mãe. Eu quero aproveitar para saudar todas as mães aqui presentes, que assim como Deus, minam nossos sonhos e acalentam-nos de esperança. Mas também aqui, nesse lado do nosso mundo, é a abertura da Semana da Unidade dos Cristãos. Porque no dia de Pentecostes nós celebramos essa festa que unifica, apesar das línguas diferentes, mas o testemunho do amor deve ser sempre a partir da experiência de Cristo. Aqui também, de modo particular, entre nós, celebramos já o nosso terceiro dia, nosso novenário, da nossa experiência, nosso itinerário espiritual. Quero saudar os meus irmãos ministros ordenados, meu irmão Diácono Raimundo, o querido professor Padre Evandro e o Padre Edilson, que é pároco desta paróquia. Pensei muito nas possibilidades de uma reflexão a partir do subtema de vocês proposto. Fazer uma reflexão, até comecei a escrever um texto, mas no meio da produção, da escrita desse texto, me recordei de um episódio que vivi recentemente, que tocou muito meu coração. Voltando da Itália, tem uma senhora em Batã chamada Maura. Maura é uma senhora parteira. Vocês sabem o que é? Ainda lembram, né? Ela é uma parteira. Não está mais em exercício, mas pegou pela mão muitos meninos e meninas. Minha avó era comadre de minha avó. Minha avó já se foi. E lá em casa, ela sempre ia lá em casa. Quando minha avó estava viva e agora com debilidade da saúde, ela quase não sai de casa. Quando eu fui para Roma, eu trouxe para ela um texto. Se ela vou levar um texto para a Dona Maura, né, mulher de fé, que segurou os meninos do bairro todo, eu vou levar um texto para ela dentro. E assim eu fiz. E quando eu cheguei, liguei para ela para marcar para ir lá. Liguei num dia que estava chovendo. Lembra que tem uma sexta-feira que chovia, que não parava? Aqui também deve ter acontecido isso, no sul inteiro da Bahia. Eu liguei para ela nessa sexta-feira. Eu disse: Dona Maura, a senhora está em casa? Ela disse: como é que eu vou sair, meu filho, nessa chuva? Eu disse: Dona Maura, eu quero levar um texto que eu trouxe lá no Vaticano para a senhora. Ela: pode vir. Eu disse: mas lavar o golpe. Mas eu quero que a senhora faça uns bolinhos de chuva para mim. Estava chovendo. Bolinho de chuva faz reativar uma memória afetiva lá em casa. A minha avó, nós somos de família muito pobre,
Era o único lanche que a gente tinha de novidade, que era de segunda a domingo. Era o bolinho de chuva. Nós não tínhamos dinheiro para comprar a merenda escolar, e naquela época também não tinha a merenda na escola como nós temos hoje. Então eu pedi a ela que fizesse, porque eu queria recordar da comadre também um pouco da presença da minha avó. E assim eu fiz. Se ela faz um bolinho de chuva, ela faz. Cheguei lá, tudo, né? Olha, eu trouxe um texto, né, para a senhora do Vaticano. O Papa não abençoou não, mas tudo que eu trouxe, o Papa abençoou, está abençoado também. Sentei, tomei o cafezinho dela, comi o bolinho de chuva, e ela me perguntou: meu filho lá é bonito? Eu disse: ah, foi mal, é lindo. A senhora precisa ir lá. Ela me olhava e disse assim: eu não estou em idade mais para isso. E ela foi me perguntando: e como é? Eu fui dizendo para ela como era a Itália, como eram as coisas. Num dado momento ela disse: meu filho, você rezou lá? Eu disse: muito. Rezei muito. Fui na Basílica, rezei nos túmulos dos Papas, fui na Basílica de São Francisco de Assis. E você viu Deus lá? Eu olhei para ela como disse assim: Deus, eu não vi. Eu vi muita obra de arte, encontrei muitas pessoas bondosas. Ela me olhou mais uma vez, já com aspecto de quem estava decepcionada. Disse assim: meu filho, você não viu Deus? Eu disse: não, dona Mora, porque aí foi explicar teologicamente, né? Deus, né? Dá uma explicação teológica para ela. Ela me disse, né? Assim, pois, desde essa manhã, quando você me disse que viria, eu estava olhando a chuva. Vi Deus na fecundidade da terra. Vi Deus na lavoura que agora os meus amigos e irmãos podem tirar o alimento. Mas eu vejo Deus em tudo isso. Eu disse: dona Maura, caiu no meu coração que a mensagem que a gente pode dar a alguém não é o intelecto daquilo que a gente estudou, mas são detalhes ou coisas simples do cotidiano da vida que podem alimentar a nossa esperança. Certamente falar dessa solenidade para muitos hoje em dia, onde falar ter ascensão, ter destaque, estar à direita ou estar à esquerda, remete status, remete poder, remete a compreensão de glória. Mas eu gostaria de fazer aquilo que Dona Maura fez comigo. Olhar para essa solenidade que agora celebramos, na perspectiva do cotidiano da vida da gente. Dar a esta solenidade e a esse subtema de hoje aspectos do nosso cotidiano. Como compreender a presença de Deus que corre entre nós, vive entre nós, no cotidiano da nossa história. É assim que nós somos convidados a olhar a nossa história. Não com o olhar daqueles que olham para o destaque. Jesus está sentado no trono ao lado de Deus, mas olhar para essa festa numa outra perspectiva. Olhar para essa solenidade numa outra perspectiva. Não uma perspectiva da verticalização de um Deus, mas na perspectiva de um Deus que nos abre um horizonte. Diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que os seus discípulos não tinham compreendido, porque eles fazem uma pergunta a Jesus: vai restaurar o agora? Ou é agora que vai se restaurar o reino? Tinham compreendido de uma forma materialista. Vai tomar o poder agora? É agora que o Senhor vai sentar à direita, nós vamos estar um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus diz: não será dessa forma. E o texto termina de uma forma tão bonita, dizendo que quando eles estão subindo, quando Jesus sobe, os discípulos ficam olhando para o céu. Olha, os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram-se então dois homens vestidos de branco, que lhe disseram:
homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? Somos chamados a ser testemunha de Jesus. Testemunha quer dizer martírio, né? Dar a própria vida para a construção dessa sociedade. Como testemunhos de Jesus, por que ficais parados olhando para o céu? É a primeira coisa que precisamos ressignificar a nossa vida. A religião, a experiência da fé, a experiência da Eucaristia, não é uma experiência que deve nos deixar paralisados, olhando para cima, olhando para o céu. Mas deve ser a experiência daqueles que olham para o lado, que percebem nos irmãos e irmãs. Como é bonito perceber que acontece no nosso cotidiano, no nosso Brasil, várias experiências de solidariedade por causa dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma experiência daqueles que não ficaram olhando para o céu. Quantos gestos de solidariedade? Quanta partilha nós estamos vendo nesses dias em que os nossos irmãos sofrem. Mas não basta apenas a solidariedade. É necessário o comprometimento. Por isso, não ficar parado. Não ficar parado. Não desejar uma religião que anestesia as pessoas. Quando se fala muito do Espírito Santo, vem muito na cabeça de algumas pessoas que o Espírito Santo deve anestesiar as pessoas. Não. O Espírito Santo deve nos impulsionar. Nos impulsionar. Não ficar parado. Às vezes a nossa religião, o nosso jeito de rezar, o nosso jeito de crer é um jeito de paralisação. Não conseguimos testemunhar Jesus no cotidiano da vida. Não conseguimos enxergá-lo nas pequenas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Por isso, o Evangelho de hoje nos introduz nesse mistério que celebramos, dizendo que Jesus se manifestou. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide, é um imperativo. A ascensão do Senhor não é a festa de ficar paralisados, de ficar engessados, às vezes na liturgia. Nós somos tão engessados, se não pode, se não deve. Na hora de rezar, se não pode, se não deve. Não é para isso. O imperativo do Evangelho hoje, ide, nos põe em missão. Nos põe como testemunhas daqueles que creem em Jesus, que comungam Jesus, como anunciadores do Evangelho. Não somos anunciadores de uma doutrina, somos anunciadores de uma religião, somos anunciadores de Jesus, do Evangelho de Jesus. E aí o texto do Evangelho fala de sinais. É esse, eu gostaria de perceber quais são os sinais daqueles que comungam Jesus na história, na vida, que nós podemos realizar, comprometidos com a palavra, mas também com a Eucaristia. Diz que os sinais serão daqueles que testemunham Jesus. Eles expulsarão demônios em seu nome. Expulsar demônios. Não é o bicho de chifre que muitas vezes a gente pensa, não. Mas é o demônio que divide, que separa, da maldade, o demônio da fofoca, o demônio do egoísmo, né? Eu, keep.
das nossas comunidades, das nossas famílias. Quantas vezes em nossa comunidade nós agimos assim, dividindo, sendo semente da maldade no meio das comunidades. Nós precisamos expulsar, fazer o testemunho de Jesus da Eucaristia que comungamos na história, expulsar o demônio. Mas não só esses, que também estão ligados a nós, mas outros demônios. Demônio do lucro, da exploração do trabalho humano. O demônio, hoje, do tempo atual que nós vivemos, da negação das mudanças climáticas. O lucro, já tem grupos, querendo saber quantos vão ganhar com a destruição lá e a morte de muitos irmãos do Rio Grande do Sul. Tem gente vendendo uma garrafinha de água por R$10 lá no Rio. Se a gente vê na tragédia o melhor do ser humano, mas também às vezes na tragédia nós vemos o pior do ser humano. Expulsar esse sistema opressor que nós temos, que escraviza. Hoje, Dia das Mães, quando eu vejo o sistema capitalista, compre presente para suas mães. Eu fico pensando, imaginando como esse sistema é opressor. Quantas de vocês, mães, que depois de parir os filhos, têm 3 ou 6 meses de licença maternidade, precisam ser oprimidas, voltarem ao trabalho para poder dar o pão, alimentar os filhos de vocês, para poder sobreviver. Mas aí o comércio faz grandes propagandas, que ama a mãe. Quem ama a mãe dá um presente. Não, desse jeito, quando obriga que ao menos de um ano a mãe tenha que voltar para trabalhar. E olha, isso não é coisa de país. Algumas pessoas falam assim, mas Rodrigo, isso só nos países que são, porque nosso país é capitalista, por isso que acontece dessa forma. Não. Países desenvolvidos, por exemplo, na Noruega é 1 ano a licença maternidade. É 1 ano. E a mulher pode tirar mais. Ela é reduzido o salário que ela recebe, se ela quiser ficar mais tempo, 1 ano e 6 meses. Mas é 1 ano. Esse sistema que diz que ama as mães, que na verdade é muito fraco. Vamos expulsar os sinais daqueles que acreditam em Jesus, comungam, expulsa esse demônio do lucro, da exploração, do trabalho humano. Mas também um outro sinal que falarão novas línguas. Nós precisamos falar novas linguagens. Não tenho dúvida disso. Nós, ministros ordenados, precisamos de uma outra linguagem que chegue ao coração dos nossos irmãos e irmãs. Não basta o que a gente tem como na sociedade instrumento de comunicação. Haja vista hoje em dia as plataformas digitais, a PASCOM, que desenvolve um trabalho importante nas nossas comunidades. Não basta ser apenas esses instrumentos. Esses instrumentos precisam estar conectados ao coração. E essa é a mensagem do Papa Francisco para este ano das comunicações. Esta é a mensagem. Falar novas linguagens. Uma linguagem capaz de acolher. Acolher a todos. Há pouco tempo eu tenho feito uma reflexão, inclusive a CNBB vai começar a criar um caderno de reflexão sobre o autismo na igreja, pastoral e um pouco sobre a catequese e as crianças autistas. É uma realidade
distante. Aliás, imperceptível nas nossas comunidades. Mas hoje em dia nós temos um trabalho pastoral que a gente faz na catequese, na liturgia, para compreender esse aspecto da vida humana que se revela hoje com muita força nas comunidades. Não tem. Vamos pedir a força do Espírito Santo, para que nasça em nossos corações dons, criatividade, para saber acolher. Nosso jeito de evangelizar os jovens também não é como alguns anos atrás, que bastava um violão, uma calça jeans e as músicas do Padre Zezinho para a gente juntar os jovens na igreja. Não é mais assim. A gente sabe disso, não é mais assim. Precisamos de novas linguagens. Mas mais do que novas linguagens, precisamos, sobretudo, de testemunhos verdadeiros para atrair outras pessoas. E Jesus termina dizendo, fala do veneno, se beberem um veneno mortal, não há de fazer mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Esse é um outro sinal daqueles que testemunham Jesus. Impor a mão sobre os doentes. E aqui ele não está falando apenas da doença, da enfermidade visível, física, mas de muitas enfermidades espirituais e principalmente da psique, da cabeça. Quantas pessoas depressivas nós temos hoje nas nossas comunidades? É um desafio celebrar essa festa, essa solenidade, onde Deus se eleva, mas também eleva com Ele todos nós. Nossa sociedade valoriza o primeiro, né? Valoriza o primeiro. Deus quis, em Jesus, nos elevarmos, isso é a oração da coleta de hoje, né? Elevarmos junto com Ele. O céu não está lá, por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos, não ficar olhando para o céu como se estivesse lá em cima. O céu está também aqui. Está também na prática do cotidiano das nossas relações. Aquilo que Dona Maura queria parir no meu coração era exatamente isso. Às vezes nós ficamos procurando o sagrado muito longe da gente e esquecemos do sagrado estar ao nosso lado. Aliás, Jesus disse, o reino de Deus está perto de vós, está em vós, e depois também dizendo, está dentro da gente. Não dá para celebrar essa festa, essa solenidade, na perspectiva apenas do poder. Mas dá para celebrar essa festa e atualizar o nosso cotidiano na perspectiva de que todos nós, a partir de Jesus, ganhamos um novo horizonte. Não mais um horizonte, não mais uma perspectiva da verticalização do reino de Deus, mas sobretudo do horizonte do reino de Deus. Nossa profunda solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. E gostaria de terminar exatamente com o que eu vi, relatos de um amigo que estava falando com o padre mais cedo, o padre Flávio, a paróquia dele está inundada. Está praticamente tem mais de 5 metros de água, agora tem menos, né? Mas chegou a 5 metros de água dentro da paróquia. A casa paroquial que é no segundo, quase secretaria tudo inundado. Desapareceu, se perdido os registros, se perdido tudo. Na paróquia de Santo Inácio lá. E aí, conversando com ele, né, sobre. Porque a paróquia não está tendo missas, né? Porque não tem como. São 8 comunidades, e as 8 comunidades não há condição nenhuma de entrar nem de rezar. E eu perguntava a ele, mas padre, como é que o senhor está nisso? Estou me sustentando, porque quando eu vejo cada realidade mais difícil do que a outra, percebo o amor de Deus na solidariedade das pequenas coisas. Pequenas coisas, né? Gente que manda para ele donativos, os mais simples que
você pode imaginar. Dos mais caros, mas dos mais simples. Então essa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que nós somos chamados, não é um compromisso aí dizer isso. Eu tenho rezado todo dia a missa sozinho em casa, porque eu não tenho como rezar com o povo. Todo dia eu rezo a missa sozinho em casa. E toda vez que eu comungo sozinho, eu comungo na certeza que estou comungando com o povo do Rio Grande do Sul. Com as dores desse povo, com o sofrimento desse povo. E aí ele terminava dizendo exatamente isso. Todos nós nos salvaremos, por isso devemos cuidar do meio ambiente. E por isso a campanha da fraternidade, muito antes da catástrofe que aconteceu, já havia sido escolhida 2 anos atrás, vai ser sobre ecologia integral. Quanto mais a gente, ou vamos nos salvar todos, ou morreremos todos, como diz o Frei Leonardo Boff, o escritor Leonardo Boff, o teólogo Leonardo Boff. Porque não teremos uma outra arca de Noé capaz de nos salvar como salvou no passado. Não teremos, irmão. Por isso, olhar para essa solenidade de que Jesus é levado ao céu, é também a certeza que também nós seremos elevados ao céu. É o desejo e o sonho de Jesus. Mas para que isso aconteça, precisamos aqui e agora também sermos testemunhas da Eucaristia que comungamos, da palavra que acabamos de ler. Eu queria convocá-los e convocá-las no fim dessa reflexão a um instante de silêncio. Um silêncio orante. São mais de 140 e poucas vítimas identificadas, mas muito mais, porque tem famílias que foram dizimadas e não tem quem reclamou a ausência, porque todo mundo morreu. Queria proclamar um minuto de silêncio orante pelas vítimas, mas também para que os poderes públicos se sensibilizem de que as nossas cidades, que espaços coletivos possam ser cada vez mais respeitados a questão ambiental. Isso não é um discurso jogado ao vento, não. Isso tem que ser uma prática a partir de agora. As nossas comunidades, as nossas igrejas precisam pensar. Nós estamos em pleno mês de maio. O frio aqui não chegou. Pelo contrário, valeu. Isso não foi Deus. Deus não quer que assim seja. Isso é pela nossa irresponsabilidade, pelo nosso egoísmo e pelo nosso lucro. Hoje nós rezaremos o credo de São Constantino Napolitano.